Olá pessoal, tudo bom? Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma aula onde a gente vai trabalhar com um conceito diferente do que a gente vinha fazendo. Nós vamos mudar agora um pouco com relação ao projeto que nós vamos criar, como que a gente vai fazer a criação desse projeto, as novas opções, e nós vamos deixar de trabalhar somente com o back-end, ou seja, somente com a parte de codificação, e vamos começar a conhecer os recursos que nós podemos utilizar no front-end. Ou seja, nós vamos trabalhar agora com a interface gráfica do projeto. Para tanto, nós vamos mudar o tipo de projeto que a gente vai criar, trabalhando agora com projetos com formulários, né? Projetos que vai apresentar para nós uma interface gráfica, onde a gente vai desenhar a interface que o usuário vai poder utilizar e vai visualizar ao executar o software que nós estamos desenvolvendo. Até então, né, em todas essas aulas anteriores, nós vimos toda a parte de codificação, nós vimos como uma forma diferente, né, de interagir com o usuário através de mensagens. Então a gente sempre perguntava para o usuário, informe a nota 1, informe a nota 2, informe o nome, né, e emitíamos uma mensagem com o resultado de todo o processamento. Agora, a gente vai trabalhar de uma forma diferente, como eu disse. Ao invés de nós questionarmos com mensagens para o usuário, nós vamos estar fornecendo para o usuário uma interface gráfica mais amigável, né? E a gente vai interagir e ao invés de colher, né, ou seja, de pegar os dados informados pelo usuário naquela tela preta, nós vamos pegar os dados dos componentes que nós colocarmos na tela. E esses dados vão ser preenchidos pelo usuário, só que a gente vai ter uma interação agora com componentes. Então, dando início a essa nova etapa, eu já estou aqui com a tela do Visual Studio aberta. Então, nós vamos criar um novo projeto. Lembrando que, a partir de agora, o projeto que vai ser criado, ele vai ter um molde diferente, certo? Nós não vamos criar mais um projeto no modo console, certo? Nós vamos criar agora um projeto diferente. Então, o Visual Studio está carregando aqui. Para isso, né, a gente vai continuar utilizando a linguagem C Sharp. Nós vamos continuar desenvolvendo para o Windows. E aqui a gente pode usar um filtro, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui uma área de trabalho, onde vão ser apresentados somente projetos que vão trabalhar com a área de trabalho, né? Ou seja, vamos ter uma interface gráfica. E aí nós temos vários tipos aqui de projetos que trabalham com uma interface gráfica, né? Desde o Windows Forms, Application, enfim, tem uma infinidade. No caso, nós vamos trabalhar aqui com aplicativos do Windows Form, certo? Então, nós vamos escolher esse novo projeto. Então, sempre aplicativos do Windows Form, .NET Framework, que a gente também vai fazer uso do framework do .NET. Ou seja, lembra quando a gente viu aquelas classes, aquelas functions, né? não classes, mas functions, que a gente trabalhou lá com textos, ou seja, as functions embarcadas, né? Ou seja, pré-definidas, a gente vai continuar trabalhando com essas functions para poder agilizar o nosso projeto, certo? Mas, obviamente, agora a gente vai ter duas etapas do nosso projeto. Uma parte onde a gente vai desenvolver a interface gráfica, né, que é o front-end, e a outra parte onde a gente vai desenvolver toda a parte de regras de negócio, ou seja, todo o código-fonte, que é o nosso back-end, certo? Existem aqui vários outros aplicativos, tá, que a gente pode estar desenvolvendo. Aplicativos WPF, né? Tudo ao seu tempo. Mas o foco agora, daqui para frente, vai ser trabalhar com aplicativos do Windows Form, certo? Então, eu escolhi aqui o aplicativo do Windows Form.
Vou clicar na opção próximo. Vou dar um nome para esse aplicativo, né, para esse novo projeto. Eu vou chamar ele de projeto 01. Tá? Já escolhi o local onde que ele vai ser armazenado, tudo bonitinho. Aqui a versão do .NET Framework que a gente vai estar utilizando. Provavelmente é a última, né? Sempre ele vai trazer aqui na ideia do Visual Studio a última versão do .NET Framework. E agora, criar esse projeto. Né? Vocês vão ver que a apresentação desse projeto vai ser um pouco diferente. Inclusive, a interface da IDE vai mudar. Certo? Nós vamos ter novos recursos agora para poder estar utilizando. Então eu vou mostrar para vocês esses novos recursos, tá? E a gente vai também conhecer alguns componentes. Vou passar para vocês os componentes básicos que a gente vai começar a trabalhar, né? E depois, com a evolução do projeto, com a evolução das aulas, a gente vai começar a ver novos projetos, certo? Bom, estamos aqui, né? Recebemos a informação que tem uma atualização do Visual Studio disponível. Vamos ver isso depois. E agora, notem que nós não entramos diretamente, né? A ideia do Visual Studio não está entrando diretamente na parte de codificação. Notem que agora nós temos aqui um formulário com o nome de Form 1, né? É sempre o nome padrão que ele vai trazendo. Notem até que nós temos o botão para minimizar, restaurar, fechar, né? Podemos dimensionar esse formulário, tudo de acordo com a necessidade que a gente vai estar fazendo, certo? Tudo vai depender da nossa necessidade. E nós vamos trabalhar nessa primeira etapa com dois conjuntos, né? Duas janelas suspensas aqui da nossa IDE, que vai ser a caixa de entrada, certo? Eu vou até fixá-la aqui, né? A caixa de entrada, onde nós vamos ter todos os componentes que a gente vai ter à disposição para poder criar a nossa interface gráfica. Por exemplo, temos aqui, ó, controles comuns, button, checkbox, checked listbox, combo box, data time, label, link label, listbox, list view, masked text box, month calendar, ou seja, um calendário, notify icon, né, a barra de notificação, de ícones de notificação, numeric up-down, pictures, progress bar, radio button, rich text box, tooltip, preview e web browser. Web browser, nós podemos conseguir até criar um navegador dentro da nossa aplicação, tá? Um exemplo aqui só de comentário. Uma outra, né, janela suspensa que a gente também vai utilizar é a janela propriedades, tá? Aonde a gente vai estar trabalhando com as propriedades do componente que estiver selecionado. No caso, como o componente que está selecionado aqui é o nosso Windows, é o nosso formulário, ou seja, o Form 1, então nós estamos vendo aqui as propriedades do formulário. Pessoal, também vou afixar essa janela suspensa aqui para ela ficar sempre ativa, tá? Então, para fixar, ó, é só marcar aqui, né? E agora ela vai ficar sempre fixa na nossa tela. Podemos dimensionar, enfim, podemos fazer os ajustes necessários aí que nós quisermos nessa propriedade. Bom, existe aqui uma infinidade de propriedades que a gente pode estar trabalhando para cada um dos componentes que estiver selecionado. Então, algumas propriedades vão ser comuns, né, para todos os componentes, e outras propriedades serão específicas. Tá? Então, tudo isso vai ser algo que a gente vai estar trabalhando aí, conhecendo de componente para componente, certo? Se
a gente executar esse projeto agora, eu não vou mexer em nada ainda, tá? Mas, se nós executarmos esse projeto agora, ele vai apresentar para nós esse formulário aqui em execução. Ele vai fazer alguma coisa? Não vai fazer absolutamente nada. Por quê? Porque nós não programamos nada ainda. Ele simplesmente vai abrir esse formulário, certo? Ele demora um pouco, como a gente já viu na primeira execução, mas aqui, ó, nós já temos o nosso formulário em execução. Ó, podemos maximizar, né? Podemos restaurar, podemos minimizar e podemos fechar o formulário. Podemos dimensionar ele também aqui, né, na mão. Enfim, todos os recursos que nós temos disponíveis aí com qualquer aplicativo que a gente trabalhe no Windows, a gente vai ter aqui, certo? Para fechar o projeto, posso clicar no X, ele vai fechar e voltamos aqui para a tela do Visual Studio. Beleza? Então, esse é o processo que a gente vai fazer agora, toda vez que a gente for criar um novo projeto, onde a gente vai trabalhar com interfaces gráficas. Correto? Vamos encerrar essa parte da aula aqui agora, e a gente vai voltar na sequência, onde a gente vai começar a ver agora as propriedades do formulário, e a partir daí a gente vai começar a ver algumas propriedades dos nossos componentes, ou seja, vamos começar a configurar, a formatar a nossa tela. Vamos começar a desenhar o nosso programa, a desenhar a interface que vai interagir com os usuários do nosso sistema, do nosso software. Enfim, a gente vai começar então agora a conhecer um pouco mais dessa interface gráfica que vai estar disponível. Lembrando que tudo que a gente aprendeu lá atrás, nas aulas anteriores, escrevendo código, function, procedures, comandos de repetição, comandos de decisão, né, structures, a gente vai continuar utilizando e a gente vai começar a evoluir isso muito mais. Ok? Então, até daqui a pouquinho.